Essa questão da portaria que instituiu o ponto eletrônico, ela já é uma questão, na verdade, que tem aqui atormentado os operadores de direito, especialmente nós da área do direito do trabalho, por força de uma série de inconsistências da portaria e algumas questões pontuais que, acredito eu, até hoje não foram resolvidas, né? Num primeiro momento, eu queria lembrar que a portaria 1510, ela teve a instituição dela adiada por 5 vezes. A obrigatoriedade da adoção do ponto eletrônico, ela veio lá atrás, em 2009, e foi sendo prorrogada em diversas oportunidades. E no momento que foi prorrogado a sua obrigatoriedade, eu falei 2009, está errado, é 21 de agosto de 2010. Ela foi prorrogada 5 vezes depois, em 3 etapas diferentes, conforme o ramo de atividade que seria desenvolvido por cada uma das empresas. Qual que é a ideia da portaria que instituiu o registro de ponto eletrônico? Obrigar aquelas empresas que adotam o sistema de ponto eletrônico a adotar um sistema padronizado, um registro feito, na verdade, por um equipamento homologado pelo Ministério do Trabalho, com uma série de, como é que eu posso dizer assim, de obstáculos de que o horário seja manuseado, né? Por que a gente tem essa instituição desse tipo de registro de ponto eletrônico como um instrumento impossível de ser manuseado? Em bom português, impossível de ser fraudado o registro do empregado. Porque é tradicional nas reclamações trabalhistas que aquele registro eletrônico, no final do mês, ele seja mais ou menos maquiado. Então, o trabalhador entrou às 8 horas, aí depois, no final, a gente joga lá, mexe para 9 horas. Né? A gente transforma o horário de entrada do trabalhador num horário que eu, empregador, consiga economizar horas extras. Então, era muito fácil de manipular o registro de ponto. E o registro de ponto, conforme o artigo 74 da CLT, é o que estabelece a prova da jornada de trabalho, da frequência do trabalho, né, da frequência do empregado no seu local de trabalho e do próprio horário de entrada, saída e dos intervalos eventualmente feitos pelo trabalhador. O que acontecia? Quando dava muita hora extra, e lembrando que a adoção do controle de jornada é obrigatória para quem tem mais de 10 empregados. Não que não possa ser feito por aquelas empresas que têm menos de 10 trabalhadores. Mas quando há mais de 10 trabalhadores, mais de 10 empregados, torna-se obrigatório. O que isso traz de repercussão nos contratos de trabalho? Eu, empresa, que tenho mais de 10 trabalhadores e que não fiz a anotação do horário de trabalho, o controle do horário de trabalho, em princípio, tenho contra mim uma presunção de que o horário alegado pelo reclamante numa eventual reclamação trabalhista seja verdadeiro. Então, veja bem, eu estou ali obrigado por lei a ter cartão de ponto. Não tenho cartão de ponto para os meus empregados, embora eu tenha mais de 10 empregados. O reclamante alegou na inicial que trabalhou das 8 às 20, 12 horas, a presunção de que a jornada dele está correta. É presunção. Não significa que a jornada de trabalho desse empregado será obrigatoriamente essa. Eu, empregador, terei que me valer de todos os meios de prova que são admitidos, que eu poderei usar para fazer uma prova da jornada diferente. Então, o artigo 818 da CLT estabelece que o ônus da prova em relação ao fato constitutivo é de quem alega, é do autor. E aí vem o 333 do Código de Processo e fala que os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito são de ônus da reclamada, do réu. Até aí está mais ou menos ok. Então, eu, reclamada, tento fazer prova por confissão, depoimento pessoal. Se der sorte, levo uma testemunha para fazer a prova da jornada que eu estou alegando em contestação. Mas melhor do que isso, se eu tiver os cartões de ponto atestando a jornada de trabalho
e ela for a jornada real, eu estou muito mais resguardado. Então, é interessante que o cartão de ponto, ele efetivamente sirva de meio de prova, especialmente quando ele consiga numa jornada real de trabalho, né? A questão é que, em muitas oportunidades, a jornada real de trabalho não interessa para que as empresas tragam em contestação. A ideia é fugir do pagamento de horas extras. E exatamente por isso é que o Ministério do Trabalho resolveu instituir o controle de ponto eletrônico por força da Portaria 1510. Quando houve aí as primeiras notícias a respeito da Portaria 1510, o Ministério do Trabalho fez uma estimativa que cerca de 20,3 bilhões de reais referentes a horas extras não estavam sendo pagos aos trabalhadores brasileiros por conta das falhas ou sonegações do registro de ponto. Isso significa que não só os trabalhadores estavam deixando de receber as horas extras, como também o Estado estava deixando de arrecadar. Porque a gente tem todas as contribuições incidentes em relação às horas extras. Então, o INSS também não estava arrecadando. Mas mais grávido, e aí talvez o interesse, né, na portaria que institui aquela adoção de ponto eletrônico como obrigatória, vamos dificultar, burlar o horário de trabalho, porque é bom para o Estado. Ajuda o Estado a fazer mais caixa, né? Mas nós temos as outras questões também. E acho que essas, para nós aqui que estamos defendendo as partes, nos interessam mais. Quando o trabalhador está em regime extraordinário, evidentemente que ele está mais cansado. Ele está igual advogado que vem para a OAB assistir palestra mais tarde. Já está no segundo, terceiro tempo do dia, né? Então, evidentemente que a capacidade de concentração daquele trabalhador está reduzida. A Organização Internacional do Trabalho traz, do ponto de vista estatístico, que 80% dos acidentes de trabalho no mundo acontecem em regime de horas extras. Exatamente por falta dessa capacidade de concentração, de atenção, a pessoa está cansada. É natural que a produtividade dela caia. Por força até da melhoria da produtividade, é que a lei instituiu algumas jornadas reduzidas para as atividades estressantes, estafantes, a exemplo dos bancários, e os próprios intervalos de todo tipo de trabalhador. Então, o intrajornada, da refeição e descanso, o interjornada, aquele de 11 horas entre o encerramento de uma jornada e o início da outra, as próprias férias, né, o descanso semanal. Então, a gente tem obrigatoriamente que descansar. Na hora que o trabalhador não descansa, eu aumento o índice de acidente de trabalho. Mais do que isso. Quando eu coloco um trabalhador cumprindo horas extras, esse trabalhador ele é mais oneroso para a empresa, evidentemente. A hora extra tem um adicional mínimo de 50%. Por que se instituiu esse adicional de hora extraordinária? Exatamente para castigar, entre aspas, e, de uma certa maneira, dissuadir o empregador de submeter aquele empregado à jornada extraordinária. É muito mais interessante que eu, empregador, estabeleça novos postos de trabalho do que eu obrigue aquele que está trabalhando a cumprir jornada extraordinária. Então, eu vou encarecer o custo daquele trabalhador, porque aí num posto de 24 horas, uma portaria de um prédio, eu, em vez de ter 2 trabalhadores cumprindo cada um 12 horas de jornada, que é o que a gente vê hoje em dia, e ainda que eu pague, não estou falando da 12 por 36, não, estou falando das 8 horas pagando 4 extra, que também já não pode porque está além do limite de 2 horas extras da lei, né? Mas, em vez de eu ter 2 pessoas cumprindo 12 horas, eu coloco 3 cumprindo 8 cada uma. E ainda assim eu já vou ter 1 hora por causa da reduzida à noite. Então, veja bem, eu abro o posto de trabalho. No momento que eu fiscalizo o pagamento da hora extra, eu estou trazendo maiores e melhores condições de trabalho, porque a pessoa normalmente não vai sofrer tanto acidente, não vai ter tanta incidência de acidente de trabalho. Estou abrindo postos de trabalho e, eventualmente, na prática da hora extra, eu estou obrigando o trabalhador a pagar. É muito mais interessante isso, inclusive do ponto de vista econômico, porque eu faço a arrecadação também
também para o Estado. Então, a hora extra, a gente me parece até um pouco esquisito, porque a gente habituou na Justiça do Trabalho a falar da hora extra habitual. Não é assim? A gente pede cumprir 30 horas extras habituais. Não era? Mensalmente, a média de 30 horas extra. Como é que pode ter alguma coisa que é extra, de extraordinário, e que seja ao mesmo tempo habitual? Então, assim, está tão inserido no nosso dia a dia que a hora extraordinária ela também é habitual, né? Então, já tem uma contradição aí na raiz do Instituto. A portaria 1510, ela vem nesse sentido. Por força de todas essas questões e de todos os problemas aí relacionados à prática das horas extras, aumenta acidente, diminui a arrecadação e, mais do que isso, o trabalhador sequer recebe essas horas extras que ele cumpriu. Por força de todas essas situações, a portaria 1510 instituiu aquele registro de ponto que é homologado obrigatoriamente pelo Ministério do Trabalho, que causou muito problema também, porque à época da portaria só tinha uma empresa que estava autorizada a produzir o sistema de ponto. Mas o objetivo principal é evitar a fraude no controle de ponto, no controle de horário. Resolve? Eu acho que resolve só mais ou menos. Porque nada impede o trabalhador de bater o cartão de ponto e continuar trabalhando. Então, ele entrou, bateu o cartão de ponto. Trabalhou o dia inteiro, anotou o horário de intervalo, eventualmente, e na hora de sair, ele anotou a saída e, em vez de ir para a casa dele, ele voltou para a mesa de trabalho. Então, assim, também não é uma maneira eficaz do ponto de vista de registrar corretamente a jornada de trabalho. Mas aí também não tem o que fazer, né? Tem que entregar para Deus, porque tem algumas situações que você não pode colocar sei lá, um chip qualquer no trabalhador para ver se naquele momento ele está trabalhando. Dependendo da atividade até dá, né? Mas normalmente não. Mas a intenção é boa. O problema é que a portaria também trouxe algumas questões de ordem prática, né? Então, primeiro, é caro, o registro é bastante caro e precisa ser aquele homologado pelo Ministério do Trabalho. Eu não tive experiência de eu manusear qualquer tipo de equipamento assim, mas eu já vi empregados de uma empresa cliente do escritório que falaram que realmente, e a gente pergunta para o pessoal de departamento pessoal, não dá mesmo. Aliás, a consulta que a gente recebeu outro dia foi exatamente essa. Falou, olha, tem uma empregada de férias que está batendo cartão. O que eu faço? Falei, reza para ela nunca entrar com reclamação trabalhista. Porque se está anotado no registro eletrônico, não vai dar mais para a gente mexer. Né? Não que a empresa fizesse, mas para os empregadores mexerem. Hoje em dia, aquilo que fica anotado no registro de ponto eletrônico é impossível de ser manuseado, é um arquivo lacrado. E ele tem que ser lacrado, porque quando o fiscal do trabalho vai lá, ele conecta um pendrive, não é? Tem uma entrada USB, não é isso? E naquele momento vem todas as informações. Então, a gente vai ter também o problema das fiscalizações. A gente não tá, hoje em dia está fácil ser autuado. Quantas e quantas empresas não obrigam o trabalhador a cumprir jornada de trabalho além das 2 horas extras diárias? Não pode. Tecnicamente não pode. Né? A gente tem aí as jornadas de norma coletiva, o regime 12/36, atualmente reconhecido pela súmula 444 do TST, mas, como regra geral, nossa jornada é de 8 horas, admitidas 2 extraordinárias. Quer dizer, então, eu já tenho, ainda que eu pague essas horas extras, elas estão além do que a legislação me permite. Eu tive notícia recentemente, eu não vi ainda nenhum cliente meu com esse tipo de situação, mas eu tive notícia por colegas de que o Ministério Público do Trabalho, ele inclusive tem feito aí algumas pesquisas em relação às empresas que estão obrigando. Às vezes o próprio empregado quer trabalhar em hora extra porque ganha mais, né? É super bacana, a gente tem um salário pequeno, tem gente que já conta com aquela parte da hora extra para o próprio orçamento familiar, então quer fazer hora extra de todo modo. E o Ministério Público do Trabalho
tem corrido muito atrás de empresas em que essas horas extras, além das 2 extras diárias, acontecem, e tem catalogado essas empresas como empresas que proporcionam condições de trabalho análogas às condições de escravidão. E isso traz uma série de problemas para a empresa, né? Impedimento de licitação, além de estar em uma lista negra das empresas, né? Antigamente a gente tinha a lista negra dos empregados, aqueles que você não podia contratar, porque obrigatoriamente entrariam com reclamação trabalhista. Tinha muito sindicato de patronal, muito sindicato de empresas, que circulava essas listas. Hoje em dia é o contrário, mas instituído por lei. Então, pode. Então, olha só, a gente tem uma série de problemas em relação ao trabalho em regime extraordinário. Não basta pagar a hora extra. Qual que é, então, a intenção da lei? É dar maior licitude do ponto de vista de anotação, né? Fazer com que sejam verdadeiras aquelas anotações em um relatório que vai sair no final de mês. O empregado vai lá, assina, não vai dar mais para manusear, igual muitas empresas fazem. A gente vê na jurisprudência uma série de julgados nesse sentido. É confirmado que a empresa manuseava o horário de trabalho, vou admitir a prova da inicial, o horário da inicial. Que nada mais é do que a aplicação da súmula 338 do TST. Lembra daquela nossa súmula tradicional? Quer dizer, se a empresa não exibia os cartões de ponto, e ela estava obrigada legalmente a tê-los, porque ela conta com mais de 10 empregados, presume a hora da inicial. Se o cartão de ponto tem horário que não tem nenhuma variação, é a nossa jornada britânica, também presume o horário da inicial. É difícil ser empresa. Mais difícil que ser empresa é só ser o advogado trabalhista da empresa, né? Que é o primeiro, eu estava conversando com o doutor, é o primeiro que apanha. A gente entra apanhando e sai apanhando, não é assim? Você já entra perdendo na sala de audiências. Porque a gente tem princípio da proteção no direito do trabalho, não é? A gente às vezes fica revoltado, fala, mas é um absurdo, porque que a empresa sempre, o juiz olha torto pra gente. Mas quando também a gente é consumidor, e aí tem a hipossuficiência do consumidor, a gente adora, né? Porque, como regra geral, a gente se coloca no lado do hipossuficiente. Então, assim, esses princípios, eles vêm para equalizar né, uma relação que é naturalmente desigual. Então, vamos trabalhar com isso, que não vai dar para a gente lutar contra, né? Gosta ou não gosta, tinha um professor de faculdade que falava assim, gosta ou não gosta do princípio da proteção, é a favor ou contra? É conversa de boteco, porque ele existe no direito do trabalho e nada vai fazer isso mudar. Então, a gente tem que trabalhar com essa questão. A súmula 338, ela estabelece, portanto, que se não tiver regular a anotação do horário, a anotação da frequência, vira ônus do empregador a prova da jornada. E a mesma coisa no horário britânico. Essa súmula, ela tem me feito pensar bastante no anteprojeto do Código de Processo Civil. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de olhar o anteprojeto do Código de Processo, mas ele fala muito na teoria da carga dinâmica das provas, que é aquela história que, a partir do novo código, o ônus da prova vai variar e vai pertencer ora ao autor, ora ao réu, conforme a parte que tiver melhor condições de produção de prova naquele momento. Então, vai ser absolutamente casuístico. Não tenho certeza se vão considerar apenas como regra de julgamento, como fala o professor Nelson Nery Júnior, ou se no momento da audiência o juiz vai advertir o advogado. Fala, doutor, aqui eu estou considerando que o ônus é seu. Eu não consigo acreditar que o juiz vai ser bonzinho assim com a gente, não. Então, a gente vai ter uma situação aí um pouco difícil do ponto de vista de ônus de prova em termos de jornada de trabalho. Em relação ao ponto eletrônico, se não tiver nenhuma discussão questionando a correção das anotações, falar, não, olha, realmente, quando eu entrava, eu bati o cartão, e quando eu saía, eu bati o cartão e ia embora. Se não houver aquela situação de bater o cartão e continuar trabalhando, o ponto eletrônico vai resolver. Eu só fico com pena do perito contábil que vai fazer essa apuração. Porque cada vez que a gente vai lá e passa
o cartão do ponto eletrônico, sai um canhotinho, igual aquele de cartão de crédito. Eu tenho certeza que vai ter reclamante que vai chegar no escritório com uma mala de viagem com esses canhotinhos. Então, vocês imaginem o seguinte, ecologicamente falando, é um absurdo. Porque se eu entrar, sair para o almoço, voltar do almoço e sair 4 canhotinhos por dia, no mínimo, né? Porque eu posso sair para outro lugar, anotar, voltar, né? Tem alguma coisa assim. Vezes aí os 20, 22 dias por mês vai ser uma loucura, né? Imagina a distribuição desse processo com o tanto de documentos que você vai ter que numerar, né? E depois apurar mês a mês. Então, assim, vai ser complicado. Para quem está advogando na área trabalhista, a apuração mensal vai ser uma loucura. Hoje em dia a gente faz por média, né? Ou se tem o cartão de ponto, a gente retrata ele exatamente como é que é. Não é muito comum, a não ser o pessoal que faz o cartão mecânico, mesmo o registro mecânico, o pessoal do cartão manual, que eu acredito que seja a grande maioria, a gente tem muito mais empregador de pequena e média empresa que não tem o cartão mecânico, mas é muito mais comum aquela anotação britânica, que a gente que é advogado detesta, porque na hora da prova a gente fica vendido, tem que ouvir testemunha. Mas a gente tem aquele cartão 918, 918, 918, não é assim? E normalmente o juiz acaba fixando pela média, pelas provas testemunhais, ou arbitra um horário. Então, do ponto de vista de cálculo, fica mais fácil, né? Com a instituição do ponto eletrônico, que eu vou ter que ter o canhotinho e o relatório no final do mês correto, eu vou ter todas aquelas variações de jornada. O apontamento de horas extras, hoje em dia tudo é informatizado, graças a Deus. Porque imagina aqueles apontadores, igual a gente tinha apontador em construção civil, para pegar cartão por cartão, né? Vai ficar difícil. Então, eu vejo muita alteração em termos de prova, quando tem instituição do ponto eletrônico. Se o reclamante admitir que batia o cartão e entrava para trabalhar e depois batia e ia embora, eu não vejo problema nenhum. Não tem mais nem que fazer prova. 90% das reclamações trabalhistas distribuídas no Brasil têm pedido de horas extras. Então, a gente percebe que é uma situação bastante aí comum no nosso dia a dia e, portanto, de muita prova, de muita produção de prova, que exige muito testemunha. Como é que eu faço prova de jornada de trabalho? Regra geral, o depoimento, confissão da parte contrária, evidentemente, pelo depoimento, oitiva de testemunhas, que é bastante comum no processo do trabalho. A gente tem princípio da primazia da realidade no processo do trabalho. Então, não vale tanto o que está no papel, vale muito mais o que acontece na prática. E hoje em dia, a gente tem os outros meios de prova, né? Então, por conta da informática, das inovações tecnológicas em geral, eu tenho situações diferentes. Então, se eu fizer prova de que eu fazia login no sistema em determinado horário, e aí eu tenho ali um controle, isso também vale como prova. Eu tenho visto muito reclamante hoje em dia que junta com a inicial um e-mail que ele manda dele para ele falando horário de entrada, horário de saída. Né? Dá para fazer também, mas me parece fácil de burlar. Outro dia eu fiz lá no escritório. Se você mudar o relógio do computador, pelo menos no meu acontece isso. Ele manda o e-mail constando como se fosse o horário que está alterado ali. Então, dá para impugnar também como meio de prova. Mas hoje em dia, a gente tem todos aqueles contratos que não são tradicionais, né? O pessoal de tecnologia da informação, os próprios advogados. Hoje em dia, muitas empresas permitem que os advogados trabalhem da própria casa, né? Se a gente parar no aeroporto para dar uma olhadinha ali na fila de embarque, na sala de embarque, você vê milhares de pessoas trabalhando naquele momento de espera. Então, eu não obrigatoriamente estou dentro da empresa para estar trabalhando. A gente tem o trabalho pelos meios aí de informática, né? São completamente diferentes e não deixam de ser trabalho. E é trabalho. Às vezes é mais trabalho do que quando a gente está dentro da empresa. O teletrabalho, sem dúvida. E você não consegue desconectar, né? Você está ali trabalhando em outro ambiente, às vezes dentro do seu ambiente familiar, inserido ali na família. Isso traz prejuízos para o aspecto familiar, para a vida social. Quantas vezes vocês já não se depararam com algumas pessoas que você está conversando e a pessoa está lá?
no computador, no telefone, que são os telefones, os smartphones hoje em dia, e às vezes ele está trabalhando, não dá nem para brigar com ele. Quantas vezes em audiência, a gente está na audiência, fazendo audiência, assobiando, chupando cana, né? Está em audiência e respondendo uma consulta do cliente enquanto espera o juiz entrar na mesa de audiência. Às vezes o juiz está até fazendo pergunta, às vezes o próprio juiz está tomando depoimento e está fazendo alguma outra coisa no notebook dele, não é assim? Outro dia eu vi uma audiência, era uma audiência antes da minha, então não era um processo que eu conhecia muito, mas pelo que eu entendi ali das provas, era um pedido de nulidade de assinatura de pedido de demissão. O reclamante dizia que assinou o pedido de demissão, mas que ele não sabia o que ele tinha assinado. E o juiz pegando no pé dele, falando, como assim? O senhor é alfabetizado? Não é? Não, sou, claro. O senhor assinou um pedido de demissão? E o juiz lá, fazendo a audiência, conversando com a parte, tomou o depoimento do reclamante, e assinando aquela pilha de processo com despachos. Mas o senhor não leu o que o senhor assinou? O juiz perguntou, né? Aí o reclamante olhou para ele e falou, doutor, sincero, eu não li, eu sei ler, mas eu não li, eu assinei igual o senhor está assinando esses papéis aí. Aí foi engraçado, porque assim, não foi alguma coisa para ofender o juiz, o reclamante certamente não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. E acho que a gente parou para pensar, bom, realmente isso é possível, né? E quantas vezes a gente vê assinados uns despachos e fala, mas será que foi ele mesmo que fez? Não é? Um despacho de cartório e o excesso de trabalho, especialmente aqui em São Paulo, na nossa capital, acaba trazendo essas situações mesmo, né? Quantas vezes a gente assina documentos, nós somos advogados, sem ler o teor do documento, né? O estagiário faz uma petição. Estagiário bacana. Assina. Né? Eu acabei de assinar ali o termo de cessão do uso da imagem. Eu já vim aqui em outras oportunidades e sempre assinei. Eu não lembro se a primeira vez eu assinei. Agora eu assinei, não li nada também. E sou uma pessoa da área, né? Não posso nunca fazer esse tipo de alegação. Essa questão aí de reconhecimento dos controles de ponto, às vezes passa por essa situação, né? Eu estou ali recebendo meu salário, final do mês vai lá, assina o cartão de ponto e nem confere o que está escrito, não é assim? Era isso que as empresas faziam, na verdade, com a diferença de que manipulavam, né? Quando estava muita hora extra, a gente ia lá e dava um jeitinho de tirar um pouco porque estava pagando demais. Com a história do ponto eletrônico não será mais possível. A única maneira de burlar o ponto eletrônico, a meu ver, eu não consegui pensar em outra ainda, né, nem os clientes, é de fazer essa história de mandar o cara trabalhar, bater o cartão e voltar para o trabalho. Né? Mas isso eu também tenho todos os meios de prova para poder me utilizar num eventual processo. Então, não significa que só porque a empresa adotou o ponto eletrônico, aquela tabelinha assinada com horário vai valer também como com presunção absoluta. Nunca. Por força do princípio da primazia da realidade, a Justiça do Trabalho pode ser objeto de prova em sentido contrário. Há presunção. Aliás, a gente já tem presunções hoje em dia por força da súmula 338. Então, assim, vai ficar mais seguro? Um pouquinho mais seguro. Eu consigo ainda descaracterizar a jornada que está anotada no ponto eletrônico se houver outros meios e apontamento de situações como essa de o sujeito voltar a trabalhar depois de anotar. O que eu acho que vai acontecer, e na verdade já tenho visto acontecer, né? Muitas empresas que adotavam o ponto eletrônico voltaram para o ponto mecânico, manual ou mecânico, porque é muito oneroso para a empresa e não só a instituição correta, mas também às vezes é oneroso pagar o tanto de hora extra que efetivamente deve. Então tem empresa que prefere não pagar mesmo, mesmo sabendo que está errado, correr o risco, porque percentualmente quem entra com reclamação trabalhista é uma parte pequena de empregados. Tirando uma outra categoria, que já é tradicional entrar com reclamação trabalhista, né, eu não sei, eu vou arriscar, eu acho que 20%, 30% entra com reclamação trabalhista mesmo, dos empregados. Desses 20, 30%, certamente vai ter empregado que não leva testemunha, certamente vai ter empregado que está desesperado, precisando de algum valor para aceita qualquer acordo. Então, vamos ser sinceros, o empresário trabalha com esse risco. O custo-benefício, né? Tá errado? Tá, mas na hora que o cara tá lá visando a obtenção de lucro, ele não tá pensando na questão social, se tá deixando de arrecadar INSS, tá querendo ver quanto ele paga no final do mês. Não é assim que funciona?
Então, ainda vale a pena não fazer o pagamento do ponto de vista financeiro e, por conta disso, algumas empresas, como vai ficar difícil no ponto eletrônico burlar, vão voltar para a adoção do ponto ou mecânico, aquele clé-clé, né, que a gente está acostumado, ou o manual mesmo. O manual, favor pedir para os empregados anotarem uma variação de horário mais ou menos, para não virar controle britânico, né? Ninguém consegue chegar às 9 e sair às 18h00. Né? Você chega às 9h01 ou 8h52 e a gente tem aquela história de 5 minutos para mais, para menos, até 10 no dia, ok, mas se passar, não computa hora extra, mas se passar desses 5 para mais, 5 para menos, ou der mais de 10 no dia, virou hora extra. Então, assim, também tem aquela situação, a empresa, ela talvez tenha que ter vários registros. Imagina uma empresa com 1.000 empregados. Como é que eu vou colocar um controle? Todos vão querer passar no mesmo horário, né? Vai virar o metrô aqui 6 horas da tarde, né? Então, eu vou ter que comprar vários aparelhos para fazer aquele tique do cartão magnético para não dar um monte de hora extra. Porque também se ficar uma fila de 1.000 empregados, né? Os empregadores perguntam aonde eu ponho esse controle de ponto, porque da minha portaria até o lugar onde o cara trabalha, ele leva meia hora. A gente já teve grandes condenações aí de empresas grandes também, multinacionais, considerando esse período de deslocamento entre a portaria até a própria sala ou oficina, dependendo da atividade, como período de trabalho. Então, o correto é colocar na portaria. Entrou, bateu na portaria. Está trabalhando, está disponível para a empresa. Né? Se ele leva mais um tanto para chegar lá, não estou falando do pessoal do itinerário, não. O pessoal que trabalha no Pico do Jaraguá, que tem o deslocamento até lá em cima, tem o período em itinerário, né? Porque não tem transporte que sirva até lá, ou qualquer outra situação de horas em itinerário. Então, tem essa questão de ter que ter vários aparelhos que também vai onerar o contrato de trabalho. Aí a gente tem alguns problemas aí pontuais que a gente estava até conversando antes aqui desse horário. Como é que eu vou fazer com aquele trabalhador que trabalha fora da sede da empresa, em ambiente externo? Então, o pessoal que trabalha em canteiro de obra. Não sei. Na verdade, eu acho que esse pessoal, ou ele vai ser o pessoal do trabalho externo mesmo, né? E aí eu tenho que registrar como trabalho externo na carteira, na ficha de registro de empregado, pessoal do artigo 62. Tem o pessoal que é cargo de confiança, que é uma situação pontual, embora já haja muitos julgados falando da inconstitucionalidade do artigo 62 em relação a não pagar hora extra para cargo de confiança. Um dos enunciados da primeira jornada de direito material e processual do trabalho da Matra fala exatamente isso. Então, ainda que seja cargo de confiança, tem que receber hora extra além da oitava. Isso é uma situação específica para bancário. A gente sabe que, normalmente, o bancário tem o gerente da limpeza, que é o faxineiro, o gerente das fotocópias, que é o cara que tira a xerox. Todo mundo é gerente, né? Para pelo menos entrar no 224, parágrafo 2º, só pagar hora extra além da oitava, né? Então, aí veio o enunciado da jornada de direito material e processual do trabalho. Não é uma súmula de tribunal, mas é uma orientação bacana para a gente. Eu, sinceramente, eu não sei como resolver, não, o pessoal que trabalha fora. Eu tenho sugerido para os clientes que naqueles locais seja feito um controle manual ou um relógio de ponto mecânico. Não é obrigatório, pelo menos nada se falou a respeito disso, o Ministério do Trabalho não está obrigando, que eu adote o ponto eletrônico para a empresa inteira. Exatamente por essas questões. Quer dizer, empresa de vigilância, empresas de terceirização em geral, de limpeza, de portaria de prédio. O empregado, ele não trabalha na sede da empresa, ele trabalha no posto de serviço. Hoje em dia, isso é o clássico da Justiça do Trabalho. Eu chamo uma reclamada e 5, 6 subsidiárias. Súmula 331, que acho que é a súmula mais vinculante do mundo, que não é vinculante. Né? Não tem defesa a súmula 331. Eu acho que nesses lugares vai ter que ter um controle de jornada diferente. Ainda que na sede da empresa eu adote o ponto eletrônico, a única maneira
de eu resolver a questão da anotação de ponto fazendo uma papeleta, talvez de serviço externo, ou um cartão no canteiro de obras. Tem obras que duram anos, né? Então, de repente, no canteiro de obras, colocar ali um relógio mecânico mesmo, manual. Não vejo muito como resolver essa situação, não. Evidentemente, não dá para eu colocar um registro de ponto eletrônico em cada um dos locais de trabalho. Tem empregado, engenheiro. O engenheiro fica de obra, ele fica supervisionando meia hora aqui, outra hora ali, né? Ele fica rodando. O trabalho dele é rodar. Normalmente ele é o pessoal de serviço externo. Ser serviço externo também não significa que não vai receber hora extra. Se provar que trabalhou em regime de hora extra, vai receber sim. Como é que ele prova? De todas as maneiras que ele conseguir. Eu já vi decisão condenando pagar hora extra para pessoal de serviço externo, porque o empregador dava um itinerário para o empregado fazer. Então, ele tinha que visitar 10 lojas daquela franquia no dia. E aí ele colocava ali, olha, eu visitava uma loja, ficava meia hora conversando com o cara da franquia. Aí ia para lá, levava mais 40 minutos no trânsito de São Paulo. Dependendo do local, do itinerário, para visitar 10 lojas, ele leva uma semana em São Paulo, né? Porque aqui a gente perde, às vezes, 2 horas, 3 horas para ir e voltar do trabalho. Então, é fácil de acontecer. Então, o simples itinerário imposto pelo empregador pode servir de prova para a prática de hora extra. Isso não tem dúvida. Então, esse trabalhador que é externo, ele pode receber hora extra normalmente, ele não vai ter, na verdade, esse controle. Mas, essencialmente, a adoção da portaria 1510, ela veio para evitar mesmo as formas de se burlar a anotação. E eu, sinceramente, acredito que a preocupação maior aí é a arrecadação, né? Porque com esse tanto de dinheiro que deixa de ser pago de hora extra, e tanto empregado acidentado ou com doença ocupacional por força do excesso de trabalho, isso custa para a Previdência Social, custa uma fortuna, né? Então, não há interesse estatal em manter a situação da maneira como está, né? Mais do que proteger o empregado, tem a questão da arrecadação. Trouxe muito tumulto na época da portaria da instituição, em 2010. Muitas empresas entraram com mandado de segurança, pedindo liminar para não ser obrigado a instituir a portaria, especialmente porque a gente não tinha aparelhos homologados, tinha uma empresa que tinha homologação, então também o preço era lá em cima, né? Pessoal da magistratura, lógico que não é sempre unânime, né? Mas o Dr. Luciano Ataíde Chaves, que à época era presidente da ANAMATRA, ele falou o seguinte: a portaria é um avanço para a modernização do controle de horas extras, mas não resolverá completamente o problema. Então, assim, já existe essa situação de ter essa questão pontual de bater o cartão e voltar a trabalhar, a gente sabe muito bem disso. Tem também aquele empregado que quer trabalhar fora do horário, que não era para ele trabalhar. Pessoal que acessa o servidor da empresa da casa dele. Quando veio a alteração aí do teletrabalho, as empresas ficaram desesperadas. Falaram, meu Deus do céu, mas você vai considerar o tempo que ele manda um e-mail? Vendedor faz muito isso, né? Porque o cara fica atrás de vendas o dia inteiro, chega na casa dele à noite, que ele está mais sossegado, ele entra no servidor e responde os e-mails. E ele quer fazer isso porque ele precisa vender para ganhar comissão, né? E ele também vai ter a hora extra, na verdade o adicional, porque ele já recebeu a comissão pelo trabalho extraordinário. O pessoal de empresa ficou desesperado. O que a gente mais ou menos recomendava? Olha, impede o acesso ao servidor em determinado horário. Faz cair o sistema. Eu já ouvi falar de escritório de advocacia que estava com advogados que ficavam até depois do horário, que queriam resolver essa situação, não queriam que os advogados trabalhassem hora extra e pedia para o advogado ir embora e o advogado continuava trabalhando, né? Então, resolveram de uma maneira muito simples, cortava a eletricidade. Depois de um determinado horário, corta a energia. Eu acho um pouco violento fazer um negócio desse, né? Hoje, por exemplo, quem foi fazer prazo hoje viu que o site do tribunal não estava, na verdade, não funcionou, né? Então, imagina se você fica dependendo disso para fazer um protocolo online e tal, a gente fica vendido mesmo.
Lembrar, mais uma vez, que o horário é bastante... A anotação do horário é bastante onerosa, a adoção desse sistema de ponto é cara, e isso traz aí problemas para a instituição. O Ministério do Trabalho, quando fez essa pesquisa, aí, que acabou resultando na portaria 1510, estimou que eram sonegados da Previdência Social 4,1 bilhões de reais, as horas extras não pagas, com reflexo na Previdência. Fundo de garantia, 1,6 bilhões, 1 bilhão e 600 milhões. E estimaram também que as horas extras trabalhadas e que não são pagas no Brasil equivalem à carga horária de 956,8 mil empregos que poderiam ter sido gerados em lugar de um trabalho extra não remunerado. Então, a gente acho que quase que resolve o problema do desemprego, né? No Brasil e na Espanha, ao mesmo tempo. Esse tanto de posto de trabalho, né, tem muita gente precisando. Então, a ideia era essa mesmo, é bem intencionada. A ideia é trazer maior pagamento de horas extras, ou talvez menos prática, né, com mais postos de trabalho, menos acidente de trabalho, e especialmente uma arrecadação muito maior para o Estado, que muito interessa também. É um avanço, é um retrocesso, é uma maneira apenas de garantir receita para a União? Eu acho que depende mesmo do caso concreto. Em algumas situações vai haver avanço, vai ser interessante. Em outras, as empresas vão criar maneiras aí alternativas de burlar, que é bate cartão, volta para trabalhar, que é uma prova fácil de se fazer por testemunha, ou mesmo por documento. O empregado está logado no sistema, está com e-mail, imprime e-mail com horário. Isso hoje em dia tá bem mais fácil a divulgar por conta dos meios aí de informática, em questão de ônus de prova, né? Repercussão judicial. Essencialmente a questão da prova, e os coitados dos peritos contábeis que, para fazer os cálculos aí das horas extras de acordo com aquele canhotinho ou com as variações que vão ser reais, vão sofrer bastante. Eu acho que, essencialmente, os pontos mais assim que trazem dúvidas são esses. A gente estava conversando também, ainda bem que por enquanto a gente não precisa do ponto eletrônico para as empregadas domésticas, que é uma situação que todo advogado trabalhista tem sofrido, né, por conta do trabalho doméstico. Não podia deixar de falar, já que é o assunto do momento. E, evidentemente, a gente não se trata de empresa, temos menos de 10 empregados. Tem umas pessoas que têm mais de 10, né? Mas aí eu acho que até merece ter um ponto eletrônico em casa. Enfim, são essas as breves considerações que eu gostaria de fazer.